gosto muito de conversar com as pessoas a respeito da matemática e do ensino da matemática. Saber o que elas pensam sobre essas coisas. Ouvir o que elas têm a dizer a respeito da experiência que tiveram ou que estão tendo com a matemática na escola. E ao longo do tempo fui colecionando uma série de depoimentos. Eu queria agora lhe mostrar alguns desses depoimentos a fim de ilustrar o que é que muitas pessoas pensam a respeito da matemática. Não gosto de matemática, não tenho paciência para ficar fazendo contas. Esse comentário eu escuto com frequência de estudantes ou então de pessoas que, embora não estejam estudando matemática, já tiveram contato com a matemática na escola. Agora, um outro comentário. Meu filho não consegue decorar tabuada. O coitado não tem raciocínio. Esse comentário eu escutei há pouco tempo da mãe de um aluno. Agora uma outra opinião. Matemática é só um monte de contas. Essa opinião também é bastante frequente. Muita gente pensa isso a respeito da matemática. E você? O que é que pensa a respeito destas ideias? Concorda com elas? Eu quero fazer alguns comentários a respeito dessas opiniões. Mas antes disso, preciso da ajuda de alguns exemplos. A gente vai explorar algumas situações. 6 times vão disputar um torneio de futebol em um único turno. Isso quer dizer o seguinte: cada um dos 6 times joga contra todos os demais uma única vez. Pois bem, quantas partidas vão ser disputadas neste torneio? Para descobrir o número de partidas desse torneio, é preciso organizar o raciocínio. E isso pode ser feito com a ajuda dessa tabela. Nós vamos chamar os times de A, B, C, D, E e F. Olha só, o time A joga contra todos os demais. Contra B, contra C, contra D, contra E e contra F. Então aqui estão registradas as partidas que vão ser disputadas pelo time A. O time B também joga contra todos os demais. Acontece que a partida de B contra A já foi registrada aqui. Não preciso registrá-la de novo. Vou registrar então as partidas de B contra os demais. Contra C, contra D, contra E e contra F. O time C também joga contra todos os outros. Só que as partidas de C contra A e de C contra B já estão aqui. C contra D, C contra E e C contra F. Idem para o time D, ele joga contra todos os outros. E as partidas de D contra A, B, C e D já estão aqui. Faltam as de D contra E e contra F. O time E joga contra todos os outros. Mas só falta registrar a partida de E contra F. As demais estão todas aqui. E as partidas que o time F vai disputar contra os demais times já estão todas relacionadas nessa linha da tabela. Portanto, a tabela reúne todas as partidas do torneio. E agora é só contar. São 5 e mais 4, 9, com mais 3, 12, com mais 2, 14 e com mais uma, 15. Portanto, serão disputadas 15 partidas naquele torneio. Eu já vi algumas pessoas resolverem esse problema assim: como são 6 times e cada time joga contra todos os demais, elas fazem 6 vezes 5, 30, e dão 30 como resposta. Vamos entender como é que essas pessoas pensaram. O raciocínio delas pode ser resumido por essa tabela que aqui está. Cada time joga contra todos os demais. Portanto, cada um dos 6 times disputa 5 partidas. O time A disputa 5 partidas, o time B também, o time C também, e assim por diante. Acontece que nesse raciocínio, cada partida foi contada 2 vezes. Por exemplo, a partida de A contra B foi contada aqui e foi contada aqui de novo, porque se A jogou contra B, B jogou contra A. Esse raciocínio não está errado. É só perceber que as partidas foram contadas 2 vezes e depois, no final, dividir o resultado por 2. O 30 pelo 2 dá os 15, que a gente tinha obtido agora há pouco. É bastante comum revestir a parede da cozinha ou do banheiro com este ladrilho cerâmico de forma quadrada. Os tacos de madeira de forma retangular são bastante usados no revestimento do chão, da sala ou do quarto. Estas peças usadas no recobrimento de um piso ou de uma parede
são dos mais diferentes materiais e das mais variadas formas. Talvez você já tenha visto um piso, uma parede, com esse aspecto. O pedreiro chama estas peças aqui de sextavados, e nós, na matemática, denominamos esta figura de hexágono regular. Hexa quer dizer 6. Estas figuras têm 6 lados iguais e 6 ângulos iguais. Observe como estes hexágonos se encaixam direitinho, formando esse mosaico. Pois bem, esta peça foi retirada deste mosaico. Este hexágono é igualzinho àqueles outros. Será que, da simples observação do mosaico, você consegue me dizer quanto é que mede cada ângulo desta figura? Para descobrir quanto é que mede cada ângulo do hexágono regular a partir da observação do mosaico, é preciso olhar para isso com olhos especiais. É preciso reparar no que se passa ao redor deste ponto aqui. Nós temos 3 hexágonos regulares ao redor desse ponto. Ao redor desse ponto está este ângulo, este outro e este aqui. Esses 3 ângulos são iguais. E a soma dos 3 dá 360 graus. Portanto, para saber quanto é cada um, basta fazer uma divisão. 360 dividido por 3 dá 120 graus. A conclusão é essa. Cada ângulo de um hexágono regular mede 120 graus. Este brinquedinho foi construído com 5 pedacinhos de pau de mesmo tamanho e 5 parafusinhos. Em grego, penta é 5. Por isso, a gente chama esta figura de pentágono. Agora, olha só, eu vou segurar aqui e vou puxar. E a figura se deforma. Ela não tem rigidez. Neste movimento que eu estou fazendo, os comprimentos dos lados não se alteram, mas os ângulos desta figura se modificam. E para perceber isso melhor, eu vou aqui pedir ajuda deste leque. Observe, nesse movimento, o ângulo diminui. Agora, o mesmo ângulo aumenta. Portanto, repito, esta figura não tem rigidez. O mesmo acontece com esta figura de 4 lados. Ela também não tem rigidez. Ela se deforma. Agora, com o triângulo, é diferente. Pode puxar quanto quiser, que o triângulo não se deforma. O triângulo tem uma rigidez que os outros polígonos não têm. E essa propriedade específica do triângulo tem muita importância na matemática e fora dela. Quer ver só? Essa é a miniatura de um portão, uma porteirinha. Imagine só aqui o batente e o portão abrindo e fechando. Agora, um portão como esse, com o tempo, cede, começa a raspar aqui embaixo. Para evitar isso, o carpinteiro, ao fazer o portão, coloca aqui essa travessa. Com essa travessa, a estrutura ganha rigidez, porque olha só, aqui aparece um triângulo. Ele diz que é preciso triangular a estrutura para que ela tenha rigidez. Um outro exemplo. Esta casinha tem estilo normando. O seu telhado tem caimentos diferentes. Lá dentro, suportando o peso do telhado, estão umas estruturas de madeira, que a gente aqui não vê, mas que tem mais ou menos este formato. Veja só, essa estrutura é formada de triângulos. Caso o carpinteiro fizesse a estrutura assim, com 2 figuras de 4 lados, sem os triângulos, olhe só o que iria acontecer. A casa desmorona, o telhado cai, porque isto não tem rigidez. Essa propriedade geométrica do triângulo, essa rigidez geométrica do triângulo, é que lhe dá grande importância na engenharia, por exemplo, nas estruturas metálicas, nas torres, nas estruturas do telhados, nas pontes e em muitas outras situações. Eu quero fazer alguns comentários a respeito destas 3 situações que a gente explorou. A primeira delas, você se lembra, é a respeito daquele torneio de futebol.
São 6 times, cada um joga contra todos os outros em um único turno. Para descobrir quantas são as partidas, a gente até fez umas continhas, mas isso não foi o mais importante. Importante foi ter organizado o raciocínio nesta tabela. Depois a gente analisou aquele raciocínio que algumas pessoas fazem, como são 6 times, e cada um joga contra os outros 5, 6 vezes 5, 30. A gente parou para pensar e viu que nesse raciocínio, cada partida é contada 2 vezes. E por isso é só pegar o 30, dividir por 2, que a gente chega no resultado correto, que é 15. Veja como em toda essa discussão, o aspecto mais importante não é a conta. O mais importante é o raciocínio que está envolvido nessa situação. As contas ocupam um papel secundário. A outra situação que a gente discutiu foi aquela em que eu lhe perguntei se, da simples observação deste mosaico, seria possível descobrir quanto é que vale cada ângulo ali da figura. E para chegar na resposta, a gente também fez uma continha, 360 dividido por 3 dá 120. Mas essa conta também não é o aspecto mais importante do problema. O importante foi o modo como a gente olhou para esse mosaico, foi ter percebido que ao redor desse ponto, 3 ângulos iguais totalizam 360 graus. Isso aqui foi fundamental. A conta é aí o aspecto secundário, menor do problema. Depois, nós discutimos a rigidez geométrica do triângulo e vimos como essa propriedade do triângulo tem uma série de aplicações práticas. Pois é, o estudo das formas geométricas também faz parte da matemática, é a geometria. A matemática não estuda só os números, estuda também as figuras. Você se lembra daquelas opiniões que foram apresentadas no início do programa? Eu disse que queria comentá-las. Chegou a hora. Você se lembra dessa opinião? Não gosto de matemática, não tenho paciência para ficar fazendo contas. Quem diz isso está misturando os canais, quer dizer, está fazendo confusão. Isso porque é perfeitamente possível gostar de matemática e não gostar de fazer contas. Eu digo isso porque as contas nem de longe constituem o aspecto mais importante da matemática. E nós vimos isso naquelas 3 situações que foram exploradas. Agora, aquela outra opinião. Meu filho não consegue decorar a tabuada. O coitado não tem raciocínio. Esta também é uma opinião equivocada. Decorar a tabuada não tem nada que ver com raciocinar. Decorar é um ato de memória. Raciocinar é compreender a multiplicação e saber descobrir os resultados da tabuada. Isso sim é que é raciocinar. E tem mais, as calculadoras nunca erram a tabuada, mas as calculadoras não sabem pensar. Brincadeiras à parte, o que eu quero é deixar claro que pensar, raciocinar, não é sinônimo de decorar. Agora, aquela terceira opinião. Matemática é só um monte de contas. Isso também não é verdadeiro. Há muitas situações em que os números e os cálculos sequer aparecem e que também envolvem a matemática. A gente viu isso naquela história da rigidez do triângulo. Raciocinar, pensar, organizar o pensamento, saber expressar esse pensamento de maneira adequada, isto sim é que é importante em matemática. Estudar as formas, estudar as figuras geométricas também é matemática e não tem nada a ver diretamente com os números e os cálculos. E mesmo naquelas situações em que as contas têm a sua importância, mais importante ainda é compreender a situação para saber decidir quais as contas que têm que ser feitas para se resolver o problema. E isso que eu acabei de lhe contar, eu quero ilustrar através de uma história verdadeira. Há algum tempo atrás, eu fui numa agência dos Correios para remeter algumas cartas. A moça que me atendeu disse que eu devia pagar 3.500 cruzeiros. Eu dei a ela uma nota de 5.000 e disse que queria receber o troco em selos comuns, aquele da tarifa postal. Eu vi então a moça pegar uma calculadora, digitar alguns números, fazer alguns cálculos e depois de algum tempinho me dizer que eu devia receber 21 selos, mas tinha ainda direito a 30 cruzeiros de troco. Nesse momento eu pedi a ela que me explicasse como tinha chegado àquela conclusão. E notei que ela teve uma certa reação de estranheza, talvez achando que eu tivesse desconfiado do que ela me havia dito.
E aí eu esclareci que não era isso não. Eu disse que era um professor de matemática e que queria saber como é que ela tinha pensado. Me interessava saber como é que as pessoas pensam. E aí ela explicou com as palavras dela o raciocínio que tinha feito. Mas antes de explicar a você o raciocínio que ela fez, eu vou contar rapidamente novamente a história. Eu entreguei 5.000 cruzeiros para pagar 3.500. A diferença pedi que fosse dada em selos, que na época custavam 70 cruzeiros. Ela fez as contas e concluiu que devia me dar 21 selos e 30 cruzeiros de troco. Agora, o raciocínio que ela fez. Para começar, digitou 5.000 na calculadora. Esse era o valor do dinheiro que eu tinha entregue a ela. Destes 5.000, ela subtraiu 3.500, que era a minha despesa. O resultado, 1.500, é o que ela deveria me entregar. Só que este valor devia ser pago com selos de 70 cruzeiros cada um. Então, para saber quantos selos, ela fez uma divisão. Dividiu os 1.500 pelos 70, para saber quantos 70 cabem no 1.500. Aí ela notou que o resultado ali na calculadora era um número quebrado, como ela falou, um número decimal, como dizemos nós, 21, alguma coisa. A parte inteira desse número, o 21, correspondia ao número de selos que ela devia me dar. E a parte quebrada indicava que eu tinha direito a um troco. E para saber que troco era esse, ela fez então a seguinte conta. Multiplicou 21, que é o número de selos, por 70, que é o valor de cada selo, encontrando 1.470. De 1.470 para 1.500, está faltando 30. Esse era o troco que ela devia me entregar. Depois de tudo isso, um pouco envergonhada, ela me disse, mas para chegar nessa conclusão, eu usei a calculadora. E a minha resposta a ela foi a seguinte: você usou a calculadora e fez muito bem de usar essa máquina, porque ela está aí para simplificar a vida da gente, para humanizar o nosso trabalho. Só que tem o seguinte, você fez uma coisa que nenhuma calculadora faz, que nem o mais possante computador do mundo faz. Você pensou, você raciocinou para descobrir nessa situação quais as contas que você devia fazer. Fazer a conta não é o problema.